Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma imensa alegria estarmos de volta em Momentos com Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o altar desconhecido, a qual Paulo prega lá em Atos capítulo 17, versículo 23, aonde ele diz: a este Deus, a qual honrais e não conheceis, este é o que eu vos anuncio. Segundo o Dr. Richardson, em seu livro O Fator de Melquisedeque, ele relata uma história muito interessante em relação àquele santuário, aquele altar ao Deus desconhecido. E ele fala que os sacerdotes da Grécia, eles estavam declarando que a cidade de Grécia estava diante de uma terrível maldição por conta de um determinado rei cruel que havia feito na cidade. Então o que acontece? Havia um Deus desconhecido, a qual não era representado por ninguém. E um homem chamado Epimênides, ele diz: olhe, se vocês sacrificarem a este Deus, a qual não é representado por ninguém, esta praga, ela pode sarar completamente. Vocês só precisam de um grupo de ovelhas. E que essas ovelhas fiquem famintas e sem ser alimentado por toda a noite. E ao raiar do sol, vocês peguem essas ovelhas e soltem no pasto. Vocês precisam somente disso. E os sacerdotes daquela cidade concordaram em atender o pedido deste homem. Então o que é que acontece? O Epimênides, ao raiar do sol, ele fez uma oração simples e disse: ó Deus desconhecido, perdoa a nossa ignorância de não conhecer o teu nome. Ajuda-nos, socorre-nos em sarar com essa praga terrível que assola a cidade de Atenas. Então eu peço-te nessa humilde oração, as ovelhas as quais estão no campo e as ovelhas as quais descansarem em vez de pastar, em vez de comer, e se ajoelharem, estas ovelhas serão sacrificadas a ti. E nós entenderemos que tu aceitaste o sacrifício se aquelas ovelhas não comessem nas relvas e ficassem ali descansando e esperando que fosse sacrificada a ti. E assim foi feito. E surpreendentemente, aquela maldição que havia sobre a cidade de Atenas foi completamente sarada. Então o povo da Grécia, o povo de Atenas, eles puderam cantar, puderam louvar ao Deus desconhecido, puderam ter suas enfermidades saradas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E altares foram reconstruídos ao Deus desconhecido. Mas o pior de tudo, sabe o que é? Que ao passar do tempo, esse povo se esqueceu novamente de Deus. E os altares ficaram ali, com lama, com capim, com mato. Mas alguém surpreendentemente teve uma ótima ideia e disse: olha, para que o Deus desconhecido não seja totalmente desconhecido, vamos reorganizar, vamos pegar um desses altares, vamos limpar, vamos colocar, acender novamente o nome que está escrito aí ao Deus desconhecido e vamos deixá-lo, vamos conservá-lo. E 6 séculos depois aparece Paulo lá em Atenas e começa a anunciar a palavra de Deus. E ele vai, e Deus o direciona logo para onde? Para o altar ao Deus desconhecido, a qual Deus já havia preparado. Deus já havia preparado 6 séculos antes dele aquele momento, aquele ambiente para Deus, para Paulo de Tarso pregar a palavra do Senhor. Ei, o povo de Atenas se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu deles não. Tanto é que Deus mandou Paulo lá de volta. Ei, o homem tinha mania de se esquecer de Deus rapidamente, mas Deus não se esquece do homem não. Ei, se Deus te mandou pregar o evangelho, prega. Se Deus te mandou anunciar a palavra, anuncia. O homem pode se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece do homem. Quero dizer para ti que Deus está me mandando dizer para ti hoje: Deus não se esqueceu de ti. Deus está se lembrando de ti hoje. Que essa mensagem sirva de edificação para a tua vida. Em nome de Jesus.